Olha, o presidente Lula sancionou na manhã de hoje, pelo menos publicou essa sanção no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 20, mudanças na Lei Maria da Penha que visam garantir que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas no momento em que a mulher fizer a denúncia a uma autoridade policial. Nós vamos tentar compreender um pouco melhor que mudança é essa e de que maneira vai ficar mais possível, mais célere a efetivação dessas medidas protetivas a partir de agora, com a participação do advogado criminalista, o doutor Hugo Trauzola, a quem a gente agradece, viu, doutor Hugo, por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. Como você bem falou aí, houve uma mudança na Lei Maria da Penha. E se nós percebermos aí, desde da sua criação, de 2006 até hoje, as autoridades legislativas vêm sempre modificando a lei e tentando criar mecanismos para que para que haja uma proteção mais efetiva da mulher e dos seus dependentes e uma celeridade na aplicação dessas medidas protetivas. E foi o que aconteceu nessa nova modificação que foi sancionada pelo presidente Lula. Doutor Hugo Trauzola, como é que aconteceu, como é que acontece até então e o que deve se modificar a partir de agora? O que é que ocorre, Elias? A lei está tentando desburocratizar e criar uma maior celeridade. Hoje, antes, algumas medidas protetivas elas não eram implementadas porque havia uma pequena burocracia, uma interpretação da lei. Muitas vezes a autoridade policial queria que primeiro fosse feito o BO, outras havia um entendimento que deveria ser instaurado o TCO, o inquérito policial, e a lei ela foi bem específica nesse ponto em falar que não há necessidade de instauração de nenhum tipo de procedimento. A vítima chegando à autoridade policial e relatando esse fato, já pode sim ser implementada uma medida protetiva, independente do tipo de crime da tipificação penal, desde que haja risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral dessa ofendida, de imediato. Inclusive o próprio delegado de polícia ele pode sim aplicar uma medida protetiva para afastar. Normalmente esses agressores eles estão dividindo o mesmo teto com essas vítimas, por isso que há essa necessidade da celeridade, Elias, para que esse agressor saia do lar o mais breve possível. Doutor Hugo Trauzola, essa medida protetiva de urgência, ela precisa estar condicionada, por exemplo, a um risco apenas à integridade física ou risco a outras possíveis violências podem ser suficientes para que a gente aplique a medida protetiva de forma imediata? Sim, Elias. É uma coisa muito importante que eu vejo que até me procuram no escritório. Algumas mulheres elas acham que para que ela consiga um afastamento do lar precisa ter um risco à integridade física, elas precisam ter sido agredidas. Não é. O risco à integridade psicológica, sexual, patrimonial e até moral. Inclusive tem isso na lei, não só dessa mulher, como dos seus dependentes, ou seja, dos filhos ou qualquer outro dependente. E é importante frisar, Elias, o próprio judiciário e a jurisprudência, para quem não sabe, é a decisão reiterada dos tribunais, que todos nós sabemos que os crimes relacionados à violência doméstica normalmente é carente de provas. Ou seja, a mulher dificilmente vai ter uma testemunha, a mulher dificilmente vai ter uma filmagem em relação a essa violência, principalmente quando é uma violência psicológica. E se ela não tem essas provas, mesmo assim ela vá a uma delegacia de polícia e relate esses fatos, que dependendo das circunstâncias, e na maioria das vezes eles vão sim aplicar essa medida protetiva. E se ela estiver mentindo, óbvio que futuramente ela poderá responder por um crime de denunciação caluniosa. Mas a mulher, ela não pode se abster de ir a uma delegacia de polícia pelo fato de não ter marcas no corpo de agressão ou de não ter nenhuma testemunha. Ela vai e relata os fatos. Muitos homicídios, muitos feminicídios, Elias, nós temos
vistos aí na prática, que não são precedidos de uma agressão física, mas sim de várias agressões psicológicas e morais, e aí, no final, acaba ocorrendo um feminicídio. Por isso que a mulher ela tem que ter muito, muito cuidado nas agressões psicológicas e morais. Essa proteção, ela continua válida até quando? Tem um prazo de validade para essa medida protetiva vigorar, doutor? Olha, assim, Elias, não existe um prazo específico. Normalmente os juízes eles aplicam uma medida protetiva de 6 meses e após 6 meses eles vão reavaliar essa medida protetiva. Outra coisa importante, Elias, muitas vezes a mulher se reconcilia com aquele companheiro e simplesmente ela não pode chegar na delegacia de polícia e dizer, não, eu quero retirar a medida protetiva. Tem que o próprio magistrado ele tem que analisar os argumentos dela e aí o juiz ele vai revogar essa medida protetiva, dependendo da situação. Então, doutor Hugo, até o momento, alguns magistrados condicionavam a vigência de determinada medida protetiva ao inquérito policial, a um processo civil, até mesmo um processo criminal. Isso, a partir de agora, com a sanção dessa lei, não perdura, não é isso? Não. Só precisa a mulher se dirigir a uma delegacia de polícia e muitas vezes, Elias, havia um condicionamento, não, faça primeiro um boletim de ocorrência aqui, depois do boletim de ocorrência, e a gente sabe da carência muitas vezes de profissionais na delegacia de polícia. Então, ela chegando lá, independente de boletim de ocorrência, independente de instauração de inquérito, de qualquer coisa, ela fez o relato para a autoridade policial, já poderá sim ser aplicada essa medida protetiva. Está tentando desburocratizar essa aplicação de medidas protetivas. E o intuito é a proteção da dignidade da mulher. Isso, então, pode ser aplicado em todos os casos de violência doméstica e familiar e vai depender da causa ou da motivação e até mesmo da condição do agressor ou da vítima? Isso, exatamente. Inclusive, a própria mudança na lei fala que independe da tipificação penal, uma mulher ela pode conseguir uma medida protetiva se houver um crime contra a honra, uma injúria, uma difamação, uma calúnia. Então, qualquer crime, qualquer violação à dignidade da mulher, ela pode sim requerer uma medida protetiva. Agora, veja bem, Elias, o fato da mulher ir lá e ela requerer uma medida protetiva, de acordo com o fato que ela relatar, obrigatoriamente a autoridade policial ou a autoridade judicial, ela não vai aplicar essa medida protetiva. Óbvio que cada caso concreto será analisado. Bom, são muitas as medidas protetivas. Quais são as principais, doutor? Olha, as principais que eu vejo na prática é o afastamento do lar. Muitas vezes, quando esse agressor ele não divide o mesmo lar que essa mulher, que ele não se aproxime do trabalho dela, fique a 500 metros, a 1 quilômetro dela, do trabalho dela. Muitas vezes, Elias, essa medida protetiva, sem um monitoramento eletrônico, é difícil de se fiscalizar. A gente sabe que existe uma problemática aqui em Alagoas de monitoramento eletrônico que muitas vezes falta, e eu percebo que quando não há um monitoramento eletrônico fica difícil de se fiscalizar. E lembrando, Elias, que em 2000, e acho que eu acredito que foi em 2018, foi publicado um tipo penal onde é crime a violação de medida protetiva. Ou seja, esse agressor que violar aquela medida protetiva, além de estar sujeito nesse processo, nesse inquérito policial, nesse processo em que foi aplicada a medida protetiva a uma prisão preventiva, ele vai responder a outro crime por violação por descumprimento de medida protetiva. Lembrando de que o afastamento do lar não o exime das suas responsabilidades para com menores, por exemplo, que estejam sob a tutela do casal. Isso, não, exatamente. As obrigações dele
com os filhos ou até com a mulher vai permanecer. Inclusive, existem projetos de lei aí tramitando no Congresso que pretende criar um auxílio para essas mulheres de baixa renda que se divorciam desses maridos agressores, pagar, salvo engano, aí é um valor de R$ 998 no período de 1 ano. Tem um projeto de lei aí tramitando no Congresso, porque muitas vezes essas mulheres elas são vítimas também da dependência econômica. Existe a dependência, né, patrimonial, econômica, e muitas vezes essa mulher ela não se separa desse agressor, porque ela sabe que ela vai passar necessidades. E aí tem esse projeto de lei aí que possivelmente será aprovado para que durante o período de 1 ano, enquanto ela consiga se restabelecer, ela receba esse valor. Bem, doutor Hugo Trauzola, só para a gente finalizar, uma vez sancionado, publicado, já está em vigor, não é isso? Já está em vigor, a lei já está em vigor. Muito bem. Então, qualquer mulher que se sinta... Assim, agora, essa lei veio, Elias, é óbvio que vai depender de cada magistrado, vai depender de cada autoridade policial, mas o que eu tenho visto, em regra, sempre foi uma celeridade, sabe? As autoridades policiais e judiciais, elas têm sido bem céleres quando se trata de medida protetiva. Muito bem. Doutor Hugo Trauzola, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração aqui prestada. Um excelente dia, ótimo feriadão, viu, doutor? Muito obrigado, bom dia a todos, até mais. Doutor Hugo Trauzola é advogado criminalista e falamos aqui sobre as mudanças na Lei Maria da Penha que garantem medidas protetivas a partir da denúncia da mulher a uma autoridade policial que foi sancionada, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 20 de abril.